Fala, meu querido aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre semelhanças atômicas. A primeira delas seria os isótopos. Seriam átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, são átomos de um mesmo elemento químico. O que vai diferenciar entre eles vai ser o número de nêutrons. Olha para cá, muita atenção. Veja os isótopos de hidrogênio. Nós temos o isótopo de hidrogênio com massa 1, um outro isótopo com massa 2 e outro com massa 3. O que está diferenciando de um isótopo para o outro é o número de nêutrons, porém o número de prótons é sempre igual, logo é o mesmo elemento químico. A segunda semelhança vai ser os isóbaros. Isóbaros igual ao número de massa, igual número de massa. Então verificamos aqui que são elementos diferentes. Olha para cá, nitrogênio e carbono, número atômico diferente, logo são elementos diferentes. Porém, a massa é igual. Ou seja, o maior número na simbologia do elemento químico é igual, ok? Porém, vão ter diferente número de prótons e número de nêutrons. Porém, a soma do número de prótons com a soma do número de nêutrons vai sempre dar igual ao mesmo valor. Por isso, esses caras eles vão ser isóbaros. Temos os isótonos. Isótonos é o mesmo número de nêutrons, mesmo número de nêutrons. Então, verificamos aqui o átomo de cálcio e o átomo de potássio. Esses elementos, eles têm diferente número de prótons, diferente número de massa, porém, quando a gente faz a relação para encontrar o número de nêutrons, que seria a massa menos prótons, nós encontramos o mesmo valor. 40 menos 20 vai dar 20, 39 menos 19 vai dar 20 também. Então, eles têm a semelhança apenas no número de nêutrons, mas são elementos diferentes. Não esquece disso. E nós temos aqui a semelhança entre elétrons, são os isoeletrônicos. São átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons. Então, nesse caso, eu posso estar comparando átomos, que é eletricamente neutro, com íons. Ok? Presta muita atenção nos isoeletrônicos. Olha esse exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Neônio possui 10 elétrons, é um átomo. O número de prótons é igual ao número de elétrons. E aí temos o íon flúor, 1 menos. Esse íon, ele tem 10 elétrons também. Lembra lá, se fosse o elemento neutro, ele teria apenas 9 elétrons, porém ele ganhou 1 elétron. Logo, ele tem 10 elétrons também. O íon sódio, 1+. Se fosse apenas o átomo de sódio, teria 11 elétrons, porém ele perdeu 1 elétron, ele é um cátion. Logo, ele também tem 10 elétrons. Bom, não te bate na diferença para te confundir. Eu estou confundindo isótopo com isóbaro. Lembra, isótopo, P, prótons. Isóbaros, A, massa. Isótonos, N, nêutrons. E isoeletrônicos, E de elétrons. Não esquece, muito fácil. Olha um exemplo para a gente finalizar aqui. Imagine uma questão onde eu tenho átomos genéricos, onde ele pede para fazer comparações entre esses átomos. Dizer onde é que tem isóbaro, isótono, e aí tu tem que verificar com muita calma as subpartículas fundamentais que formam esse átomo. Verificamos que o elemento X tem 5 prótons, 5 elétrons e massa igual a 10. Quando eu comparo com o Y, eu verifico que a única coisa que eles têm igual seria o número de nêutrons. Ambos possuem 5 nêutrons. 10 menos 5 dá 5, 15 menos 10 também dá 5. Então, mesmo número de nêutrons, eles são isótonos. Não há mais nenhuma relação entre o X e o Y, mas eu tenho uma relação aqui entre o X e o Z. Verifico que o X possui 5 elétrons, porque é um átomo neutro, então o número de prótons é igual ao de elétrons. E o Z possui 7 prótons, porém ele é um íon que perdeu
2 elétrons. Então, como o átomo neutro ele tinha 7 elétrons, porém ele perdeu 2. Se ele perdeu 2, passou a ter apenas 5 elétrons. Então, X e Z são isoeletrônicos. Assim como ainda percebemos que o Y e o Z possuem o mesmo número de massa, logo são isóbaros. Certo? Então, é muito tranquilo. Espero que vocês tenham entendido. Bate um print da tela aí. Faz aquele resumão no teu caderno para fixar o conhecimento. E não esquece, claro, de curtir, comentar. Comenta aí, escreve se tu gostou, o que tu achou da aula, se ficou com dúvida. Coloca aí no comentário, ajuda muito. Assim como compartilha esse projeto com os teus amigos. Isso ajuda muito o projeto a continuar, ok? Conto com a tua ajuda. Até a próxima. Tchau!